Eu venho trazer esse vídeo aqui uma questão que muita gente já passou. Quantas pessoas que já não pularam de igrejas em igrejas, templos em templos, terreiros em terreiros, e quando chegam vão colocar a sua opinião sobre alguma coisa, sobre algo, e aquele sacerdote, seja ele o pai de santo, seja ele um pastor, o sacerdote do templo, e não aceitam aquilo que você vai trazer. O que se deve ser feito nessa ocasião? Bem, para começar, sabemos que não tem uma regra de o que é feito aqui tem que ser feito lá. Existe sim, principalmente nos terreiros de Umbanda, as casas de axé, de quimbanda, existe o que chamamos de seus dogmas, suas regras, os seus fundamentos. Mas a questão é que cada sacerdote aprendeu de uma maneira, aprendeu de uma forma, e eles colocam aquilo dentro do terreiro deles. Eles implantam aquilo nos templos deles. O que acontece é que muitas vezes, como eu mesmo já vi, as pessoas chegam e falam assim: ah, mas isso aqui está errado. Ou ah, o pai de santo errou. Ah, aquele sacerdote errou, aquela mãe de santo errou. Isso aqui está errado. Primeira coisa, quem escolheu estar dentro daquele chão? Foram vocês. Ah, mas foram meus guias que me levaram lá, que me pediu para me ficar lá. Então você tem que ter a consciência que quando estamos dentro de um templo, dentro de uma casa de axé, a gente tem que levar conosco uma certa disciplina e entender que os lugares, nem todos os lugares vão fazer igual os lugares que vocês conhecem, da forma que vocês aprenderam. Por quê? Muitos, por exemplo, vêm de uma tradição de uma umbanda esotérica, por exemplo. Outros de uma umbanda mais raiz, outros de uma umbanda molocô, uma umbanda ombré, né, que é muito misturado ali o candomblé com a umbanda. Ou muitas vezes sai de uma quimbanda e vai para uma esquerda de umbanda e vê algo muito diferente. Os trabalhos são diferentes, ou vice-versa. Muitas vezes sai da casa de axé de umbanda, sai da esquerda e vai participar de uma quimbanda e vê o trabalho muito diferente. E aí acham que está errado, porque não foi daquela forma que elas aprenderam. Mas o que acontece é igual a situação que eu vi por muitas vezes, mas eu tenho uma opinião sobre isso. No terreiro na qual eu frequentava, que eu estava, por exemplo, que é uma casa que tem muito axé, né, eu saí de lá por motivos pessoais mesmo. Hoje ali o meu cunhado ele é ali o zelador, o pai de santo, e ele aprendeu de uma forma, e aquilo que ele coloca dentro do terreiro dele tá certo, dá certo para ele, dá certo para aquele chão. E por muitas vezes eu vi uma outra pessoa que com mais de 50 anos de casa, de experiência no axé, na vida, envolvido com a macumba, e falando: não, isso aqui tá errado, isso não faz sentido, não tem fundamento. E por muitas vezes eu vi isso daí sendo dividindo opiniões dentro do terreiro, dividindo o pensamento. Aí eu te pergunto: você está dentro de uma casa, igual eu estava, você está ali para palpitar, para seguir aquelas regras, cuidar da sua espiritualidade? Qual é o seu objetivo que você está ali dentro?
Qual é o objetivo de querer se fazer parte de uma casa de um tempo de axé? Porque por muitas vezes eu vi isso. Eu mesmo às vezes tinha umas dúvidas. Às vezes falava sobre orixá, na qual meu pai de santo falava, explicava, ele tinha o pensamento dele, tinha os fundamentos dele. Aí muitas vezes a outra pessoa mais velha, até a gente chamava de vô no terreiro, falava, não, mas isso não tem fundamento. De fato, gerava mesmo uma dúvida, gerava mesmo ali algo não batia na cabeça, porque os fundamentos na qual o pai de santo passava fazia muito sentido para mim. E quando esse mais velho do terreiro, nós chamava de vô, falava, também fazia sentido. Só que eu tive uma opinião. A opinião foi, de quem é a casa, quem é o zelador? Então eu decidi seguir então a tradição, os ensinamentos, os dogmas do zelador da casa. Eu estou dentro da casa, das entidades dele, na qual ele estava, né, cuidando ali de cada filho de santo. Então, por muitas vezes, não adianta a gente querer opinar, falar que não tem fundamento, que não tem sentido, sendo que a gente aprendeu de uma forma diferente. Se o outro pai de santo seu, o outro sacerdote fazem daquele jeito, ele está certo, porque foi a forma que ele aprendeu. Aí quando você chega numa outra casa e vê diferente, ele está certo também. Pô, mas está diferente. Não, mas está certo também. É a forma com que ele aprendeu. É a forma com que ele coloca a forma de trabalhar. Se para ele está dando certo, então está tudo bem. Agora, quando queremos palpitar, queremos criar situações, espalhar isso para um todo dentro do terreiro, você está totalmente fora a doutrina, você está totalmente fora o propósito dentro do terreiro, onde é para ser uma união, onde é para ser um todo ali, um ajudando o outro, se desenvolvendo junto com as suas entidades, junto com o seu povo, mas não, por muitas vezes estão ali dividindo o pensamento, criando ideias totalmente erradas dentro da cabeça daqueles que, principalmente os que estão chegando, que estão aprendendo, que estão conhecendo. Então lembre de uma coisa, o sacerdote, ele vai estar certo, é a forma que ele aprendeu. Da mesma forma que vemos muitas igrejas evangélicas também, que uma segue uma doutrina, a outra já não segue, mas das duas formas está certo, porque é a forma que eles acreditam, foi a forma que eles aprenderam. Se a congregação cristã segue de um jeito, depois a assembleia segue de outro, o padre ensina de outro, e eles estão certos. Quem está errado são as pessoas que vêm de uma outra tradição e querem aplicar aquela forma. Agora, se realmente a pessoa não se adapta àquilo, é necessário, é preferível que a pessoa então saia, procure uma casa, um templo, o pai de santo, ou o pastor, ou o padre que bate com a mesma ideia com que você acha o certo. Mas não divida opiniões. Não divida opiniões. Porque quando você está dentro de um templo, seja qual for a instituição religiosa, você está completamente fora do propósito. Está completamente fora daquilo que é para você estar fazendo ali, que é buscando a sua evolução espiritual, buscando os seus caminhos espirituais, buscando entendimento, adquirindo mais conhecimento. Porque aqueles que são espertos vai fazer o quê? Peraí, se aquele lá ensinava de uma forma e esse ensina de outro, peraí, vamos, em vez de questionar os fundamentos, estude um pouquinho sobre o que cada um falou, tenta unificar as duas ideias. Isso é buscar um conhecimento. Nem tudo você vai ouvir da boca da sua entidade.